Se eu pudesse te dar um conselho para quem investe na bolsa, eu te aconselharia exatamente o que eu vou te contar no vídeo de hoje. E para ser mais preciso contigo, não é só um conselho, é um alerta que eu quero fazer para a maioria dos investidores que vão investir nesse ano e nos próximos meses. Principalmente sobre o que você não deve fazer daqui para frente. Então, se você já colocou o seu dinheiro na bolsa ou está pensando em colocar, presta muita atenção até o final desse vídeo. Vamos lá, eu quero começar esse vídeo te contando uma história. Imagina agora que a gente voltou para o ano de 1998. Você é investidor de bolsa, está com seus R$1 milhão ali alocados na bolsa de valores do Brasil. E aí o que passa a acontecer dali para frente são manchetes como essa saindo nos principais jornais da época. Bolsa desabam pelo mundo. Inclusive com o Ibovespa caindo quase 10% num dia só e acumulando uma desvalorização de 38% só no mês de agosto. Fenômeno parecido aconteceu na Europa, na América do Norte e na Ásia naquela época. Aí na mesma época o real se desvalorizou em mais de 8%, saída de dólares de mais de R$1 bilhão aqui do Brasil. E ao mesmo tempo a taxa Selic, a taxa mãe de juros do nosso país, chegou a praticamente 50% no ano, o que foi um aumento da casa dos 30% para os 50%, 20% numa reunião. Ou seja, imagina lá você com seu R$1 milhão na bolsa, só que um colega seu, primo seu, uma pessoa que trabalha com você, estava com os mesmos R$1 milhão, só que na renda fixa, no Tesouro Selic daquela época, rendendo ali praticamente 50% ao ano. Sendo que a bolsa, naquele mesmo período, chegou a cair 65%. Ora, a gente tá falando aqui do seu R$1 milhão virar 350 mil em coisa de menos de um ano. Pensa sinceramente sobre isso. Como é que você estaria se sentindo? Sendo que você poderia estar ganhando muito mais na renda fixa e tá perdendo muito mais na renda variável. Ora, boa parte dos investidores começou a vender massivamente as ações nesse momento. Só que aí a gente precisa voltar a história para onde a gente tá hoje, em 2025. E aí é fácil olhar a história em retrospecto e ver o que aconteceu logo em seguida. Aquela queda de 65% hoje no gráfico parece apenas uma breve flutuação ali nessa linha verde que eu tô te mostrando. E o fato é que de lá para cá, a própria Bolsa do Brasil multiplicou por mais de 10 vezes o capital dos investidores nesse período, ficando com rentabilidade muito acima, inclusive, do que a própria Selic. Ou seja, a gente vê um cenário que parecia catastrófico, mas os resultados no futuro demonstraram que quem ficou e esperou tomou uma atitude correta naquele momento, apesar da vontade, da emoção levar as pessoas a venderem na hora errada. Corta para o momento que a gente vive agora. Até o final do ano passado, a nossa Bolsa do Brasil parecia não estar indo para lugar nenhum, uma queda considerável também, inclusive com o dólar batendo um patamar de R$6. Tudo isso enquanto a taxa Selic do nosso país voltou a patamares próximos a 14%. E de novo a cabeça do investidor começa a pensar, poxa, se eu for para renda fixa, por exemplo, eu ganho muito mais do que ficar na renda variável. E aqui a gente encontra um fato comportamental e comprovado ao longo da história em relação a quem investe na bolsa. Toda vez que tem drawdown, ou seja, toda vez que tem queda, que tem crise, dá vontade de vender. Isso aí é um padrão comportamental. Acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Só que apesar disso ser uma resposta emocional padrão, o que a gente já viu comprovadamente é que tomar uma atitude conforme essa emoção não levou a resultados muito positivos, uma vez que a bolsa se recuperou pra caramba de lá pra cá. E por que eu tô te dizendo isso tudo? Olha o que tá acontecendo exatamente agora. Só nesse ano que a gente tem uma valorização da bolsa de 6% e que chegou a ser de mais de 10%. E o que a gente vê são os mercados mundiais como um todo caindo, depois principalmente do tarifaço do Trump, que a gente já falou outras vezes aqui no canal. Ao mesmo tempo em que a Selic já superou os 14% nesse momento. E é justamente nesses cenários que o investidor acaba cometendo um erro gigantesco. E esse erro acontece por dois motivos principais. O primeiro deles é o clássico de investir pensando muito mais no curto prazo na bolsa. E é justamente esse pensamento que faz a maioria das pessoas perderem dinheiro. Porque afinal de contas, quando a gente vai para os dados históricos da bolsa, o que a gente percebe é que de 1996 até 2021, quem investiu durante um mês na bolsa tem uma probabilidade de ter um retorno positivo de 58%. Agora, quem passou 12 meses com seu capital investido na bolsa tem uma probabilidade de mais de 63% de ter um retorno positivo. Olha a diferença que a gente já saiu de 58 para 63. Quem passou 3 anos seguidos em qualquer janela móvel desse histórico da bolsa teve uma probabilidade de 77% de retorno positivo. E o fato é que para todos os investidores em qualquer cenário da bolsa que passaram mais de 10 anos investidos, a probabilidade de ter retornos positivos foi de 100%. Ou seja, para quem investiu por mais de 10 anos na bolsa, ninguém perdeu dinheiro no período. E esse mesmo conceito de curto versus longo prazo é abordado em várias literaturas importantes do mercado financeiro. Como, por exemplo, no livro Geometria da Riqueza, em que ele demonstra a distribuição de probabilidade do retorno da bolsa para quem passou um ano investido. E o que você percebe é que existe uma distribuição quase padrão ali entre retornos que vão de mais 10% a mais 30%, até mesmo menos 10% ou menos 30% nesse período. Ou seja, um retorno que é considerado meio aleatório num período muito curto como de um ano. Agora, quando a gente vai para uma janela muito mais longa, de 10 anos investido na bolsa, o que você percebe é que a probabilidade de retornos mais próximos a 10% ao ano é muito maior. Em compensação, a probabilidade de retornos abaixo de zero são quase nulas. E daqui a gente já tira um insight
muito claro que o risco de verdade de investir na bolsa é você não saber o que você está fazendo e de pensar em entrar e sair da bolsa no curtíssimo prazo. Agora, para quem pensa realmente no longo prazo, para 10 anos ou mais investidos na bolsa, a chance de perder dinheiro é praticamente nula. Beleza, então o primeiro motivo que faz os investidores tomarem atitudes erradas é pensar no curto prazo. Agora, o segundo motivo é um dos mais graves, até porque ele é muito fácil de cair. E esse aqui é o que se chama do viés do efeito manada, que é aquela sensação emocional que a gente tem de ter muito mais facilidade de comprar na hora que tá todo mundo comprando e confiando no mercado e de vender na hora que tá todo mundo com receio. Inclusive, isso já aconteceu com o próprio Ramiro, que é meu sócio e fundador aqui do Clube do Valor. Ele chegou a contar essa história quando ele investiu ali nas ações da Milk 11, a ação que mais se desvalorizou na história da bolsa. Muito puxado pelo efeito manada que acontecia de pessoas otimistas em relação a Milk 11 naquela época. E quer ver um exemplo prático de como isso é verdade? Basta a gente voltar para a primeira década desse século, dos anos 2000 até os anos 2010. A bolsa americana, o S&P 500 naquela época, teve uma performance que foi bem ruim, inclusive para quem ficou investido nas ações americanas naquele tempo, viu seu capital se desvalorizar em 1% ao ano. E aí você pensa, poxa, quem investiu em ações nos Estados Unidos naquela época, na média, perdeu dinheiro. Só que isso não é verdade. Existiu um fundo de investimentos em ações naquela mesma década que teve uma performance ao ano muito acima do S&P 500, chegando a quase 20% ao ano. E esse foi o melhor fundo em termos de rentabilidade da década inteira. E aí você olha para esse resultado e você pode pensar, tá, então tem alguém que sabe investir muito bem em ações e para todos aqueles investidores que investiram junto com esse fundo aqui, eles conseguiram ganhar muito dinheiro mesmo com o mercado em queda. Só que o ponto é que isso não é verdade. Mesmo que o fundo tenha tido uma rentabilidade muito positiva de quase 20% ao ano, a média da rentabilidade dos investidores nesse mesmo período foi de menos 10% ao ano. Ou seja, praticamente todo mundo que investiu num ótimo fundo de ações perdeu dinheiro naquela época. E isso aconteceu por um motivo apenas. Todas as vezes que o fundo estava com uma excelente performance, ele atraía novos investidores que ficavam otimistas e confiantes, colocavam dinheiro no fundo. Em compensação, quando o fundo caía naturalmente com as quedas do mercado, as pessoas ficavam pessimistas e no efeito manada tiravam dinheiro do fundo. E aqui entra um pronunciamento do próprio gestor do fundo naquela época. Abre aspas. Uma quantidade enorme de dinheiro entrou no fundo bem quando ele estava no seu topo histórico de rentabilidade. Não sei o que falar sobre isso. Nós não temos controle nenhum sobre o que os investidores fazem. E é aqui que entra um ponto crucial que você precisa se atentar como investidor daqui para frente. Presta atenção no que eu vou te dizer. A grande moral da história é que pode haver uma diferença muito grande entre a rentabilidade da ação que você vai escolher e da sua rentabilidade como investidor. Isso pode acontecer tanto para cima quanto para baixo, como o exemplo que a gente viu aqui. Ou seja, não adianta de nada ter a melhor estratégia de investimentos em ações do mundo, sendo que o seu comportamento como investidor não está adequado. E esse é o alerta mais importante que eu preciso deixar para você aqui hoje. Só que o lado bom dessa história é que existe uma solução. Existe uma forma de você se obrigar a tomar a atitude certa de comprar o mercado na hora certa e vender na hora certa também. E é isso que eu quero te mostrar com detalhes em como você pode fazer. Afinal de contas, não tem como você investir bem pro longo prazo sem ter uma estratégia muito clara na sua cabeça. E é óbvio que ter uma boa estratégia de investimentos leva tempo, leva dedicação, leva estudo, mas é totalmente possível. Acontece que se você não tem muito tempo ou muita expertise para dedicar em acompanhar o mercado de investimentos, eu queria fazer um convite sincero para você. Foi pensando em te mostrar na prática como saber exatamente a hora certa de comprar e de vender um ativo, considerando o teu contexto de vida pessoal, o teu patrimônio atual, que a gente criou as nossas sessões de diagnóstico financeiro personalizado. Um espaço onde a gente vai pegar 1 hora do tempo de um dos nossos especialistas de investimentos treinados com a filosofia do Clube do Valor para olhar para a tua forma de investir e ver como é que você pode investir ainda melhor, baseado em estratégias que funcionam há décadas. Esse diagnóstico ele é totalmente gratuito. A única coisa que você precisa fazer para participar é ler esse QR Code que está aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Tá, Felipe, mas qual é a forma certa de investir que obriga os investidores a comprar na baixa e vender na alta? A única forma de fazer isso com eficiência no longo prazo é se basear no que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que começa basicamente por você definir um modelo de macroalocação na tua carteira de investimentos com proporções muito bem desenhadas em cada uma das classes de ativos mais vencedoras no longo prazo. E a depender do teu perfil, encontrar a carteira que se adequa mais para você que é mais arrojado e gosta mais de renda variável ou para você que é mais conservador e gosta mais de renda fixa. Vamos se basear aqui no que a gente chama de modelo sofisticado, que tem cerca de 60% em renda variável e os outros 40% em renda fixa, ficando com a carteira desenhada similar a isso que você está vendo aqui na tela. Definida essas proporções muito claras na tua carteira, a tua principal função vai ser rebalancear esse portfólio ao longo do tempo. Então chegou o momento que as ações do Brasil caíram, por exemplo, e começaram a ficar mais baratas. Ora, você que queria ter 20% da carteira em ações do Brasil, agora vai estar com 18, 17, 15, ou seja, a estratégia te obriga a daqui para frente pegar os seus novos aportes, os dividendos dessa tua carteira e comprar ações do Brasil na baixa. Mesmo que o cenário esteja negativo, mesmo que ninguém esteja fazendo isso, você vai estar lá, sendo obrigado a fazer. E é justamente essa postura de fazer a coisa certa na hora certa que permite que estratégias como essas tenham rentabilidades muito acima da média, como que a gente está vendo aqui. Essa estratégia, por exemplo, que nos
últimos 20 anos teve um retorno acima da inflação de cerca de 8,5%. É óbvio que não dá para projetar isso aqui para perpetuidade, mas dá para a gente entender que essa estratégia funcionou no passado. Ou seja, existe uma metodologia muito clara para você seguir e ter os resultados muito acima da média, como que a gente acabou de mostrar. Inclusive, se você quiser a nossa ajuda diretamente com a primeira sessão gratuita para falar com um dos nossos especialistas, tem um link aqui embaixo que vai te ajudar. Agora, se você quiser entender o que é melhor, IPCA mais 8 ou o tesouro pré-fixado pagando 15% ao ano, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.